Bom dia a todos. Hoje é 19 de maio de 2020. Eu sou o Sérgio Rezende, vice-presidente do LEAD Ceará, e estamos iniciando mais uma edição do LEAD Talks. Hoje temos a presença de Alexandre Salles, presidente do Grupo Santa Lúcia, Laerte Castro Alves, responsável pelos núcleos Internacional e Falimentar, sócio de R. Amaral, Roland Castro Alves, Linhares e Barros Leal Advogados. Edilson Pinheiro, sócio-diretor da clínica Edilson Pinheiro, e Mauro Costa, diretor da DES2M, parceiro de comunicação do LEAD Ceará. O LEAD Talks é um momento de interação entre filiados do LEAD Ceará, trazendo um retrato da economia real, das empresas cearenses, de como estão enfrentando os desafios deste cenário e qual o olhar de cada um para o futuro. As perguntas aos nossos debatedores devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou iniciar apresentando cada um dos nossos debatedores, por Alexandre Salles. Alexandre é presidente do Grupo Santa Lúcia, composto pelas empresas Granja Santa Lúcia, produtora de ovos, SL Alimentos, Moinho de Trigo, Condal Investimentos, que atua no mercado imobiliário, e o Grupo Santa Lúcia está no mercado há mais de 50 anos, atuando no Norte e Nordeste, com um quadro de 300 colaboradores diretos. Alexandre, boa tarde. Eu queria que você apresentasse o grupo para os nossos filiados, para os espectadores desse LEAD Talks. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, meu amigo Mauro Costa, Laerte, Edilson, os demais companheiros aí que estão aí nos assistindo. Um prazer muito grande aqui estar podendo falar um pouco da gente, trocar um pouco a nossa experiência e falar um pouco do que a gente pensa. Como você já fez uma apresentação, vou ser um pouco mais breve. O Grupo Santa Lúcia atua estamos aí no mercado há mais de 50 anos, trabalhamos já há um longo tempo nessa parte de avicultura e somente com a produção de ovos, e voltamos agora, recentemente, há 2 anos, a atuar no mercado de trigo, com a SL Alimentos, produzindo farinha de trigo, não só na escala industrial, para padarias, através da marca Farimax, como também no varejo, nas redes de supermercados, atacados, com a marca Puríssima. E atuamos também um pouco no mercado imobiliário, com alguns empreendimentos residenciais, mais focados também na área comercial, de prédios comerciais aqui no Norte e Nordeste. O Alexandre, ele é um empreendedor que fica sempre pensando novas ações, e um dos destaques dele é a ousadia. Ele, no momento, está plantando também trigo aqui no Ceará, é a primeira vez que isso acontece, então fazendo a verticalização da cadeia e sempre pensando novas ideias, porque ele nunca entra para fazer nenhum negócio que não seja com excelência. Nosso segundo debatedor, Laerte Castro Alves. E, Laerte, antes de passar a palavra para você, eu quero destacar que a R. Amaral, Roland, Castro Alves, Linhares e Barros Leal Advogados, juntamente com o LEAD Ceará, tem disponibilizado aos filiados do LEAD Ceará o e-book jurídico empresarial desde o primeiro momento de mudanças e desta nova realidade com a pandemia, com atualizações constantes, muitas vezes diárias, e sempre que tínhamos mudanças na legislação municipal, estadual, federal, relativa a todos esses decretos. Foi um momento muito intenso, muitas mudanças ocorriam diariamente, e o escritório de vocês esteve sempre presente, disponibilizando isso para os nossos filiados. Então, muito obrigado, e gostaria de passar a palavra para você, para falar um pouco sobre o escritório, que vocês atuam na Advocacia 360, né? Composto todas as áreas da advocacia, vocês atuam. Eu queria passar a palavra para você. Boa tarde. O Laerte, seu microfone está desligado. Boa tarde, Sérgio, obrigado aí pela apresentação, pelas palavras. Boa tarde, Alexandre Salles, né, e cumprimentos também ao Dr. Edilson Pinheiro. Falar um pouquinho aqui da trajetória do escritório, mas antes eu gostaria só de dizer que eu estou aqui substituindo o meu sócio Raul, né, que infelizmente não pôde estar presente.
enfim, foi tomar algum protocolo, né, os protocolos de segurança aí na época de pandemia, saúde, mas está tudo bem. Bem, então vamos falar um pouquinho aqui da nossa trajetória. Nós somos do escritório que iniciamos em 2005, né? Começamos muito pequenos e quando nós começamos o escritório, a proposta foi trazer para o Ceará um escritório diferenciado, né? Um escritório que tivesse como modelo os escritórios de São Paulo, né? Que buscavam então o maior foco e maior especialização no direito empresarial. O que nós tínhamos geralmente no Ceará eram muitas vezes escritórios de uma certa forma mais generalistas, né? E daí a nossa ideia foi começar a criar um modelo realmente diferente de escritório e de lá para cá, né, tivemos assim um considerável crescimento. Nosso escritório ele atua, como você falou, na modalidade full service, né? Ou seja, nós atuamos em diversas áreas jurídicas, como internacional, civil, societária, tributária, trabalhista, falimentar, energia, mercado de capitais. E para cada uma dessas áreas, nós temos um sócio, um gestor, que é especialista, né? E embaixo dele existe toda uma equipe de suporte. Tanto a equipe de suporte jurídico, como também uma equipe de suporte administrativo. Hoje, no escritório, nós somos mais de 100 colaboradores. Em 2012, nós iniciamos o processo de internacionalização do escritório, né? Passamos a compor uma associação internacional de escritórios jurídicos com foco na área empresarial. São escritórios que têm o mesmo perfil do nosso. Foi muito gratificante desde o primeiro evento que nós começamos a participar dessa associação. O primeiro foi em Madrid. Nós sempre vendemos, nunca nos preocupamos em vender de fato vender o escritório, mas sempre vender o Ceará. Então, o nosso propósito foi sempre tentar captar investimentos para o Ceará, tentar captar negócios para o Ceará, trazer um investidor para conhecer o estado do Ceará. Isso aí realmente é muito gratificante, porque de lá para cá nós temos feito muitos trabalhos desse tipo na área internacional. Em 2015, a nossa firma ela foi reconhecida nacionalmente pela revista Análise como uma das mais admiradas do estado do Ceará, tendo-se como uma base de pesquisa as principais empresas do país. Já em 2016, nós fomos pioneiros na montagem de um departamento de controladoria jurídica, que mais adiante eu vou explicar um pouquinho mais a função. Isso foi um diferencial muito importante para a gente. No ano seguinte, 2017, nós resolvemos investir na criação de uma área de M&A, né, por observarmos que boa parte das empresas, quando cogitavam realizar algum tipo de transação de aquisição, elas acabavam se socorrendo de escritórios de São Paulo, né? E daí a partir de então, nós participamos de diversas transações, né, no mercado de saúde, educação, bebida e gás. E finalmente, no último ano, nós tivemos a grande satisfação de ter sido eleito pela Great Place to Work como uma das melhores empresas para se trabalhar no Ceará. Então, esse é um pouquinho do nosso histórico, assim, nos orgulhamos muito e agradeço desde logo que a oportunidade de contar um pouco da nossa história. Ok. O nosso terceiro debatedor é Edilson Pinheiro. Edilson é médico cirurgião plástico. Tem a clínica Edilson Pinheiro, que é especializada em cirurgias plásticas, estéticas e tratamentos estéticos faciais. É sócio-diretor do Centro Avançado de Estética, onde agrega médicos voltados para esta área. Também atua na clínica de depilação a laser, Pele Laser, com sedes em Fortaleza e Juazeiro do Norte. E é CEO da startup de saúde, a iDoctor Brasil, focada em atendimentos no consultório, residencial e agora também em telemedicina. Boa tarde, Edilson. Você. Seu microfone está desligado. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Alexandre, Mauro, Laerte. Prazer enorme estar aqui com vocês e a todos os participantes aqui do LEAD. É sempre uma honra muito grande estar aqui. Pois bem, é exatamente isso, Sérgio. Você resumiu bem a história, né? Eu terminei em 2003, fiz faculdade de medicina na Universidade Federal do Ceará, depois me especializei em cirurgia geral, fiz a residência lá no IJF, e depois fui para o Rio, fiz a pós-graduação em cirurgia plástica com Pitangui.
né? Então, voltei em 2011, fui para São Paulo novamente, fazer a pós-graduação em dermatocosmetria na Faculdade ABC em São Paulo. Então, diante da estratégia estética, né, que eu me foquei muito devido ao Pitangui, né, e a gente criou um amor muito grande por isso aí, né? Então, me especializei cada vez mais, me especializei nessa área de tratamentos faciais, em cirurgia plástica estética, a gente vem atuando desde 2003, né, e abri aqui a clínica, né, e ao passar do tempo a gente foi desenvolvendo e adquirindo tecnologias, né, as últimas tecnologias que estão aí, as mais modernas, né, e aí fizemos a pele laser, especificamente só para depilação a laser, e outras tecnologias que tem aqui na clínica. Então, realmente é uma honra muito grande estar aqui com vocês, é um breve resumo, né, e a startup começou, né, só para terminar, foi realmente uma ideia que tive há 2 anos. A gente começou em Curitiba, né? E para atendimento, para conectar médicos aos pacientes. E aí veio a gente já vinha focando também na parte da telemedicina, mas não estava aprovado e tal. E agora, quando o governo aprovou, já estávamos com 80% pronto. Então, terminamos essa semana, né? E aí vamos disponibilizar a telemedicina gratuitamente para toda a população que queira usar, sem nenhum custo, sem nada. Estamos disponibilizando isso, né? E que os médicos que quiserem, né, participar e dar um pouco do seu tempo, né, seria bem interessante e ajudaria não só a gente, mas como todos. Ok. Só antes de passar para o Mauro, destacar também que o Edilson, ele com essa tranquilidade dele e a modéstia, o Edilson é um dos poucos cirurgiões plásticos no mundo que realiza cirurgia com as 2 mãos. Isso é um fato muito raro e ele faz com maestria com as 2 mãos. Mauro, boa tarde. Mauro Costa, nosso parceiro de comunicação, diretor da D2M. Boa tarde, Mauro. Seu som está desligado. Os queridos amigos Alexandre, Laerte, doutor Edilson, satisfação estar aqui. Importante esse debate, porque nós estamos reunindo personalidades de setores distintos para a gente discutir como é que a gente tem cenários de tendências futuras nas áreas, né? E nós estamos aqui também recebendo os colegas da imprensa que vão fazendo as perguntas para a gente e acompanhando, e eu estarei mediando com vocês esses contatos dos jornalistas, ok? Obrigado, Sérgio. Ok. Eu queria iniciar esse próximo bloco com todos os nossos 3 debatedores, como as empresas estão enfrentando os desafios neste novo cenário. Alexandre, você e o Grupo Santa Lúcia, apesar de atuar em setores que muito consideram imunes a esta nova situação, existe uma realidade em que pequenas empresas que são suas clientes tiveram que fechar ou estão com queda de faturamento. E isto aumenta bastante a inadimplência. E na área imobiliária, qual a dinâmica de hoje? Pois no próximo bloco é que falaremos no pós-pandemia. Vamos lá. Vou separar aqui em 3 atividades, tá certo? Na atividade da SL, que hoje a gente tem como produto principal a produção de farinha de trigo, e a gente divide em 2 segmentos: o mercado de supermercado, atacarejo, atacados, onde a gente trabalha com a marca Puríssima. Esse mercado ele cresceu bastante, porque na hora que as famílias passaram a ficar em casa, cada um procurou usar seus dons culinários, né, e procuraram a fazer suas receitas caseiras. Então, tem família aí fazendo bolo, fazendo pão. Se tirar aí pela nossa família, pela minha família lá em casa, todo dia é uma novidade. Todo dia eu tenho um filho inventando um prato, cozinhando pão, fazendo pizza, né? Então, isso aí, propriamente lá por casa, esse consumo já aumentou muito. E isso tem sido uma tendência, isso tem sido uma realidade em todas as famílias, né? Com a maioria dos restaurantes fechados, a explosão do consumo doméstico cresceu muito. Para o lado das padarias, né, aquelas padarias que conseguiram montar de maneira antecipada, que já tinham sistemas de delivery, essas aí estão sentindo menos.
Já aquelas que não tinham sistema de deliveries e tinham investido muito na área de refeições internas nas próprias padarias, o movimento caiu bastante. Não só porque o cliente hoje ele tem um pouco de medo de se arriscar, então ele prefere concentrar todas as compras tudo no supermercado, onde ele já compra o pão, ele compra a carne, compra os demais produtos, né? E isso fez com que o movimento nas padarias tivesse caído consideravelmente. Claro, nós somos parceiro até um momento onde não nos prejudica. E a grande estratégia que eu tenho tentado trabalhar, implantar dentro da empresa, é a mudança de, em vez de vender 10 mil para um, é vender um para 10 mil. É diluir risco, estar junto, estar mais próximo, acompanhar o cliente, estar junto com ele, entender, não é também largar, né? Não é também deixar ele na mão, tentar compreender e tentar encontrar uma solução. Na parte de ovo, existiu aí, né, por conta de toda essa questão do bem-estar do produto do ovo, né, que ele é muito rico e a população assim correu para se preocupar um pouco mais com a questão da saúde, também o ovo ele cresceu muito a demanda. Nós tivemos, historicamente, na véspera da Semana Santa, essa venda ela já tende a aumentar bastante, né? Porque na época que você diminui o consumo de carnes e passa para consumir outros produtos, então, historicamente, já é um aquecimento em si, independente da questão da pandemia. E com a questão da pandemia, a preocupação de se alimentar melhor, isso também houve um acréscimo também do consumo. A inadimplência foi um pouco menor na questão da inadimplência, na questão dos atrasos dos clientes, não só porque a gente tem vendido bem na questão das padarias não, dos supermercados, tá certo? Como o prazo de ovo ele é bem menor. O prazo, geralmente, quando você fornece o ovo, são 7, 15 dias prazo de vencimento. Então, o giro é mais rápido, você tem menos problema nesse aspecto. Na questão imobiliária, você tem, claro, houve, na hora que o cliente passou a ficar em casa, né, a venda ela trava um pouco mais na questão dos apartamentos, dos imóveis que a gente tem. Mas como a gente tinha uma carteira de locação e a gente teve uma certa felicidade de parte dos nossos imóveis estarem alugados para o supermercado, ou para centro de distribuição, como é o caso que a gente tem, que eles fazem a distribuição da Pague Menos, isso aí a gente teve um impacto um pouco menor. Não deixamos de ter, mas teve um impacto um pouco menor. A questão dos ovos e a farinha, vocês atendem clientes fora do Ceará também? Nós atendemos hoje Nordeste. Tá. Atendemos. Temos como clientes Mateus, no Maranhão, Tá. Temos como cliente Carvalho, no Piauí, grandes redes lá fora, Max, supermercado, são nossos clientes. Então, a gente consegue rodar bem o Nordeste. Tá, ok. Essa situação no Nordeste como um todo está sendo homogênea ou alguns mercados estão performando diferentemente, Alexandre? Como lá fora a gente atende mais as redes de supermercado, eu diria que a gente sofreu um pouco mais aqui no Ceará, onde a gente faz um atendimento direto nas redes, nas padarias. Não, mas eu estou falando da questão de demanda. A demanda está aquecida em todos os estados. Aqueceu em todos os estados. Laerte, a demanda de vocês, dos clientes, deve ter aumentado bastante nesse primeiro momento, porque muita incerteza, então, em primeiro lugar, corre para o advogado para tentar tirar as dúvidas, né? Em que áreas vocês estão sendo mais demandados e o que vocês veem sobre o aumento de fusões e aquisições, sobre a questão da área trabalhista também, como é que vocês estão vendo essas situações? O mercado da advocacia, né, de uma forma geral, ele foi impactado, né? Ele foi impactado. Agora, qual é o diferencial do nosso escritório? Por isso nós sentimos menos esse impacto, porque nós somos um escritório full service. Né? Então, a diferença do full service é que quando você tem algumas áreas que, em função da crise, elas passam por um processo de desaquecimento, você tem outras áreas que passam por um processo de aquecimento.
Vamos lá, isso é diferente dos escritórios que são escritórios setorizados, né? Ou seja, com apenas uma ou duas áreas jurídicas. Então, no caso do nosso escritório, por exemplo, o que é que se viu? Na época da crise, obviamente você vai ter uma retração de novos investimentos, né, e novos negócios. Então, consequentemente, você tem, por exemplo, uma redução, pode haver uma redução de demanda na área contratual, né, sobre esse aspecto. Por outro lado, o que nós vimos foi muita renegociação do contrato, né? A realização de muitos aditivos e muitos processos negociatórios na parte contratual, que, por outro lado, balanceou. Nós, na área trabalhista, né, obviamente, tivemos muito pedido de orientação para a suspensão de contratos de trabalho, né, para demissão. Então, isso aí, a um médio prazo, mais adiante, pode gerar demandas na área trabalhista em que o escritório seja chamado a defender as empresas. Um outro aspecto, a área de recuperação judicial e falimentar, né? Nós, no pós-crise também, nós esperamos que esse volume acabe aumentando. Por óbvio, a crise ela funciona como um trem. Então, quando você começa a acionar o freio, você tem um espaço grande para que os efeitos eles alcancem, né, as empresas. Então, algumas, e ainda nesse momento, elas estão conseguindo, obviamente, passar pela crise. No pós-crise, pode ser que apareçam efeitos colaterais grandes, a gente tenha que, de alguma forma, atuar nas áreas falimentares ou de recuperação judicial. Por outro lado, você vê, por exemplo, a área internacional teve uma queda substancial em relação à procura por novos investimentos, né? Isso é óbvio, porque todo fluxo internacional hoje ele está mais lento, é um momento de segurança, né? É um momento em que você se lançar a um novo empreendimento no outro país, num cenário como que nós estamos passando, é algo muito difícil. Por outro lado, nós imaginamos indo para a área por exemplo, a área de mercado de capitais, né? Há possibilidade distante de haver processos de capitalização ou então tomada de créditos através de formas não convencionais, como a bancária, também na época pós-crise. E o fato, assim, a grande demanda que se iniciou na época de crise, como você mesmo comentou, Sérgio, foi justamente a parte de consultoria. Então, desde o dia do primeiro decreto, que nós temos sido consultados, né, veementemente pelos clientes para tirar várias dúvidas acerca do funcionamento das empresas, acerca das medidas que podem ser tomadas, né, seja na frente de reestruturação de dívidas, seja na questão que envolve renegociação de contratos, na questão laboral, suspensão de contratos. Então, nós temos estado assim presente no dia a dia dos nossos clientes e, inclusive, nós procuramos nos aproximar mais ainda, né, nesse período, para poder entender as dificuldades, poder propor as soluções, né? E essa postura de aproximação, ela enalteceu a parceria, né, com os clientes durante a época de crise. Internamente, né, nosso escritório, nós também tomamos medidas, né, para poder mitigar os efeitos da crise. Por exemplo, nós temos uma estrutura grande, são praticamente 2 pisos, né, de estrutura física, que exige todo um serviço por trás disso, na área administrativa, e nós tomamos a iniciativa de suspender alguns contratos de trabalho, justamente por não estarmos, durante essa época da crise, nos utilizando da nossa estrutura física, né? Por outro lado, colocamos os advogados que continuam trabalhando, nós não tivemos nenhuma demissão, eles estão todos integralmente trabalhando em sistema de home office, né? E partimos, então, para explorar de uma forma mais inteligente aquelas ferramentas que nós já tínhamos à disposição, né, na área de tecnologia da informação. Então, hoje já estamos numa rotina de trabalho em sistema de home office, que, digo, está funcionando muito bem, teve seus desafios no início, mas atualmente está funcionando muito bem com todas as ferramentas que nós, ao longo do período, nos preocupamos de ir implantando no escritório, né? Por exemplo, nós temos o nosso sistema hoje, que é o sistema interno de gestão do escritório, ele é o melhor sistema que tem hoje no país. É o mesmo que é utilizado
pelos grandes escritórios de São Paulo, né? Uma outra coisa que nós buscamos fazer nessa época também foi produzir um conteúdo informativo útil para as empresas. E aí entra o e-book, né, que nós fizemos juntamente com o LEAD, e que você já mencionou no início, mas também vários outros informativos setorizados, né, para a construção civil, informativo agora que nós lançamos recentemente só para orientar as empresas com relação à recuperação judicial, né? Então, esses são os desafios e essas mudanças que nós passamos e nos exigiu da gente muita criatividade, né? E, graças a Deus, nós estamos superando bem essa fase. Tá? Obrigado. 2 pontos que você colocou aí que eu queria destacar. Um, essa questão da inércia em todos os setores que nós teremos, seja a favor, seja contra. Então, sempre depois que acontece o impacto, para ou frear ou acelerar novamente, todos os setores vão ter essa inércia, uns de forma mais rápida, mais ágil, outras vão demorar um pouco mais a resposta. Mas eu queria que você comentasse um pouco mais também sobre a visão dos setores dos clientes de vocês e a visão também dos clientes de vocês. Como foram impactados, o que estão sentindo, qual é o momento que nós estamos vivendo. Porque vocês têm uma atuação com clientes de vários setores. Então, eu queria ouvir também que você falasse um pouco disso, Laerte. Perfeito. Eu poderia classificar aí em 3 categorias, né, para facilitar o entendimento. Nós tivemos os clientes que foram diretamente afetados pelo decreto, né, e suspenderam, de fato, as suas atividades e estão em fase de hibernação, né? Então, tentaram se livrar o máximo possível dos custos fixos, renegociar o máximo que conseguiam em termos de, por exemplo, falando de endividamento, né, esticar os prazos de carência, refinanciar os contratos que estavam em vigor. E esses clientes, eles talvez não foram os principais afetados, né? Explico. Existem atividades, né, como, por exemplo, atividades na área de construção civil, em que algumas delas podem ser consideradas atividades essenciais, certo? E aí, como você faz, por exemplo, para manter uma empresa aberta, que fornece para obras que são consideradas essenciais, por exemplo, obras que envolvem hospitais ou até mesmo infraestrutura básica, como é que você vai fornecer tão somente para essas obras, por um lado, e deixar de atender todas aquelas que não são consideradas essenciais? Então, assim, como você põe uma empresa dessa para rodar com todos os seus custos operacionais fixos, e, ao mesmo tempo, ela não pode atender a totalidade da sua demanda, entendeu? Então, isso é um desafio. Então, as empresas que, de uma certa forma, podem funcionar, mas elas tiveram a sua demanda no mercado extremamente encolhida, né? Essas daí são as que estão mantendo, todos os meses estão tendo os custos fixos de manutenção e, ao mesmo tempo, elas seguem operando com o mercado extremamente reduzido. Então, assim, às vezes, cogitar entre aquelas que estão hibernando, né, e cortaram todos os custos fixos, e aquelas que tiveram que funcionar, por serem atividades essenciais, e ao mesmo tempo tiveram a sua demanda reduzida, talvez a segunda hipótese ela seja até pior do que a primeira. E nós tivemos as empresas que, de fato, elas não foram impactadas por fazerem diretamente parte, né, de atividades essenciais e seguem fornecendo normalmente no mercado, né? Então, basicamente, são essas 3 classificações que a gente enxerga. Obrigado, Laerte. Edilson, eu acho que você vive essa situação, pelo menos eu penso, que o Laerte falou. Os procedimentos estéticos devem estar represados para o período pós-isolamento, mas, por outro lado, na iDoctor, vocês não devem estar perdendo tempo e acelerando, né? Então, comente um pouco aí como é que está o mercado de vocês. O áudio do Edilson, onde está desligado. Microfone. Pronto agora? Ok? Sim.
Então, Sérgio, respondendo a pergunta, as cirurgias estéticas realmente foram bem impactadas, né? Acho que no Brasil inteiro, né? Tenho contato com diversos cirurgiões no Brasil inteiro, né? Não está se fazendo exatamente porque os hospitais estão planejados, né, nesse momento para atender o Covid. Os tratamentos aqui na clínica de faciais, até tem uns que querem, mas o ambiente não se propicia para isso, né, devido à situação emergencial que a gente se encontra. A clínica funciona basicamente para atender algum caso de emergência, algum paciente que nós operamos em março e meses anteriores. Né, a gente tem um contato com o paciente em home office, né, para poder responder e quando precisa eu venho aqui ao consultório e atendo. Então a gente realmente foi bastante impactado. A gente está como o Laerte falou, hibernando, né? A gente diminuiu todos os custos, né? E estamos aguardando passar essa fase, né? Ninguém sabe quanto tempo vai. Mas uma coisa muito importante exatamente é a preparação, né? Eu sempre digo que é como aquela gordurinha da lipoaspiração quando a gente faz, né? Que tem aquele depósito que ninguém gosta. Mas aquilo ali um dia já se viu para exatamente o ser humano sobreviver por um tempo, né? Quando acabava toda a comida nas cavernas e ele passava alguns dias, aquela gordura ali fez sobreviver. Então, isso também vale para as empresas, né? Se preparar antes daquela gordurazinha, que ele possa pegar alguns meses, né, ainda de sobrevivência. É isso que a gente está fazendo, mas estamos aguardando, estamos hibernando, mas com a cabeça realmente a mil, focando em novas ideias, planejando, né, tendo tempo para o iDoc do Brasil desenvolver melhor em outras áreas. E é isso aí, é esperar passar esse tempo, né, nebuloso, que a gente pensa que é a primeira vez que realmente aconteceu na humanidade, porque a nossa geração nunca passou por esse problema, né? Quem está vivo hoje nunca experimentou essa situação como está agora. É um momento inédito, realmente, né? Mas na gripe espanhola, na peste negra, aconteceram situações muito piores, né? A gente está muito mais preparado tecnologicamente, avanço da medicina. Então, é uma coisa que vai passar rápido, né? Tem que ser otimista e a gente vai conseguir passar isso aí com tranquilidade. Na sua primeira intervenção, Edilson, você colocou que a iDoctor estava disponibilizando de forma gratuita para pacientes e para médicos também que quisessem disponibilizar esse trabalho de forma solidária sobre muito pela questão da telemedicina. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Foi a ideia, Sérgio. A gente veio desenvolvendo, depois foi parado, agora, dia 15 de abril, o presidente realmente autorizou a telemedicina e a gente viu, assim, que dá para fazer essa doação, né? Ou seja, está totalmente gratuita, né? Os médicos podem atender gratuitamente os pacientes naquela hora que tiver. Qual foi a ideia que a gente pensou? O que ocasiona mais o Covid? Quando você chega no hospital, a paciente às vezes, né, carente, não tem um mínimo de informação, vai para o hospital levando 2, 3, é acompanhante, não sei o que, ela sente às vezes uma tossezinha e chega lá e se contamina, né? A maior fonte de contaminação hoje é dentro do hospital. E às vezes o médico, e qual foi a ideia, né? Um médico em qualquer lugar do Brasil pode responder rapidamente, em poucos minutos, olha, vai para o hospital, não vai, dá para esperar para amanhã, ou pode tomar essa medicação, ou vamos aguardar amanhã novamente se liga para ver como é que está, fazer um certo acompanhamento, na verdade uma teleorientação, né? Não chega, ou uma teletriagem, para a gente evitar que o profissional, o paciente chegue até o hospital e se contamine e piora essa situação, né? Todo mundo querendo fazer isolamento, mas os pacientes vão para o hospital, porque está assim, às vezes uma febre, uma tosse, fica apavorado, o pânico está geral, todo mundo está com muito medo de realmente pegar isso. Então, seria uma forma de evitar que ele chegasse realmente ao hospital, né? Então, os médicos que quiserem dispor aquele horário. Outra coisa, né? Por exemplo, tem médicos que trabalham no serviço público. A quantidade de médicos, ou até mesmo particular, que saíram, que são muito bons, e saíram da linha de frente porque estavam afastados, vai passar 14 dias em casa. Esse horário que ele está, poderia estar trabalhando, deitado, ele pode fazer isso. Pegar 1 hora, 2 horas por dia, doar um pouco desse tempo e não perder essa mão de obra altamente especializada que saiu da linha de frente. Hoje está tendo um apagão também de médico, enfermeiro, de profissionais da saúde, e ele em casa poderia responder, ele poderia dar essa contribuição, né, e ajudando a população. Uma doação, né, do tempo dele, inclusive, né? Nesse momento que ele não pode ter contato com ninguém, nós como sociedade não estaríamos abrindo mão desse conhecimento, né? Exatamente. Então, isso eu acredito que
que ajuda muito, né? A gente está disponibilizando até para o governo, o estado, o município, para quem quiser, e isso, usar essa plataforma que já está pronta, né? Que tem iOS, Android, e na própria plataforma não é por celular, não é pelo WhatsApp, né? Porque o WhatsApp você pode ficar com o telefone do médico, ele não pode gostar, mas é dentro da própria plataforma que ele faz essas ligações, então não tem um contato, ele pode direcionar isso aí. Eu quero testemunhar que eu já utilizei, já fiz o teste, realmente é muito funcional, é muito, como a gente fala, é intuitiva, e a qualidade de som e de imagem na consulta que faz pela telemedicina é muito boa. Mas o Mauro Costa tem aí algumas perguntas a fazer. Você, Mauro. Obrigado, Sérgio. Lembrando aos nossos participantes que estão aqui presentes conosco na sala que as perguntas podem ser já também direcionadas aos nossos painelistas, aos nossos participantes aqui pelo chat, ok? E a gente vai conduzir. Agora, Alexandre, queria fazer uma pergunta para você, especificamente sobre essa questão de como é que você tem acompanhado essa aceleração da digitalização do setor de varejo, né? Especialmente essa questão de supermercados. Já vinha acontecendo isso, de e-commerce, de sistemas de entregas, mas isso precisou ser acelerado demais até entre aqueles que já tinham e os que não tinham correram para instalar sistemas. E até alguns supermercadistas têm relatado que tem sido uma maneira importante de até ampliar o faturamento, buscar novos clientes. Isso, de alguma maneira, está gerando alguma mudança de demandas para vocês, que são parceiros e são fornecedores? Eu diria, sabe, Mauro, que a grande mudança dessa pandemia vão ser os meios de tecnologia, certo? Não só na semana passada, quando a gente estava aqui na palestra do Neto, onde eu comentei exatamente com isso, a grande mudança, ou seja, está se entrando numa compra online muito forte, e eu acho que isso vai incorporar na cultura da população e vai mudar, não vou dizer radicalmente, mas vai mudar muito. A indústria, como ela ainda não atende diretamente o consumidor, ela faz um atendimento direto ao cliente do supermercado, do atacado, do atacarejo, ela tem menos uma interferência nesse aspecto, né? Porque não dá para praticar, ninguém pede uma entrega de um fardo de farinha de trigo, de uma bandeja de ovos, ainda isso, o custo ainda não é tão viável, mas a nível do supermercado, total. Isso é uma coisa que tem evoluindo bastante e cada vez está ganhando mais adeptos. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Doutor Edilson, queria emendar aqui, aproveitar uma com o senhor também, e até de certa forma o senhor já falou um pouquinho nos seus apartes anteriores, mas como a gente está falando de uma crise sanitária, né, isso mexe muito com o imaginário das pessoas nessa questão de saúde, protocolos de saúde, questão de limpeza, de higiene. O senhor acredita que mesmo quando a gente começar a retornar aos poucos, as pessoas vão ficar ainda muito reticentes nessa busca por serviços de saúde que não sejam aqueles imediatos, não sejam necessidade, né? Por essa questão de receio, por questões sanitárias, e como o senhor tem avaliado esse cenário, se isso é algo que o senhor acredita que vai acontecer, esse receio, e como é que isso pode ser trabalhado por vocês, profissionais da área de saúde, para diminuir e equalizar um pouquinho esse receio por parte das pessoas? Realmente o receio, eu acho que vai continuar por um certo tempo, né? Porque realmente causou um pânico muito grande na sociedade. As pessoas realmente estão com bastante medo, tem gente apavorada. Eu tenho um amigo que é psiquiatra, o Giovanni, lá em Sobral. Ele fala que realmente as pacientes têm tudo apavorada, né? Com esse problema e lá por certa razão, as pacientes que são mais idosas, né? Então acha que se pegar vai morrer logo, entendeu? Então a falta também de informação criar um pânico maior do que a falta de informação. A gente vê aqui pela Aldeota, Meireles, as pessoas estão entendendo melhor, mas na periferia ou não querem entender, ou não entendem, ou estão em pânico, né? Das três opções, uma. Então acredito que ainda vai demorar, embora saindo dessa crise, ainda vai demorar um certo tempo até as pessoas voltarem à atividade normal, né? Edilson, eu até complemento isso aí, quando você fala na questão da separação dos bairros. Historicamente, a gente teve nos bairros pobres, que dependem unicamente do atendimento do SUS, a população tendo dificuldade de atendimento e até gerando um conformismo que a vida é assim mesmo. Então, talvez até por isso,
mais essa pandemia, esteja encarando como sendo o que sempre eles tiveram, a dificuldade de atendimento hospitalar. Isso talvez seja uma novidade para a parcela da população que sempre teve facilidade, sempre teve disponibilidade, nunca tinha essa dificuldade, a não ser, assim, alguns momentos, como nós vimos já, grande surto de dengue, que também não tinha disponibilidade, mas talvez seja isso que esteja levando a população com menos recursos a agir desse jeito. Mas eu já queria começar aqui algumas perguntas do público. Eu vou começar para o Edilson com a pergunta da Aline Ferreira, da Cearense, que também faz parte do nosso comitê do LIDE Ceará. Como acessar o serviço de teleatendimento? Acho que isso ela está perguntando sobre o iDoctor. Pode falar, Edilson. Seu microfone está desligado. Ok? Agora sim. Repete a pergunta, Sérgio. Como acessar o serviço de teleatendimento? Eu acho que ela está perguntando com relação ao iDoctor. Né? Tem que baixar o aplicativo, né, no iOS ou Android, ou na plataforma, e iDoctor Brasil, né? Vamos fazer em Brasil, uma coisinha azul, branca, e aí faz um pequeno cadastro e já pode acessar. É bem simples. Eu estou dizendo, Aline, porque eu já entrei, é bem rápido, intuitivo, rapidamente você tem acesso. Terminamos o teste agora, essa semana, e agora que vamos realmente iniciar o cadastro médico. Mas está toda testada, já está pronta para ser utilizada. Tendo médico, como a gente já começa a fazer a disponibilizar isso, já os pacientes já podem acessar normalmente. Alexandre, o Germano Belchior, que também é nosso filiado, da Alessandro Belchior Imóveis, está lhe cumprimentando e perguntando se está no radar voltar a produzir massas e biscoitos. Germano Belchior, um amigo. Tá. A gente trabalhou muitos anos nesse setor, né? Desde farinha, massas e biscoito, foi minha vida inteira, né? Entrei na empresa para trabalhar com 16 anos de idade e eu diria que a maior riqueza da vida da gente é o conhecimento, né? Nós vendemos nossa empresa de massas e biscoito para o Grupo M. Dias Branco em 2012. E até a venda, durante esse período, a gente teve uma história muito bonita, né? A chamada empresa Moinho Santa Lúcia. Não só das nossas linhas, das nossas marcas que nós produzimos, mas nós conseguimos aí, com muito êxito, ter a capacidade de conseguir produzir para grandes empresas a nível nacional e mundial. A maioria das pessoas não sabem, mas nós produzíamos aqui no Ceará os biscoitos da Nestlé, o Bono, o Negresco, produzíamos os biscoitos da Marilã, produzíamos também os biscoitos para aquela multinacional Bimbo. Então, isso nos capacitou e nos deu um know-how muito grande. Quando a gente voltou a atuar nesse segmento, por acreditar, por ser um produto essencial de consumo básico, no caso da farinha de trigo, claro que eu não vou dizer outra coisa, é claro que existe a cenourinha falando ali, chamando para a gente entrar no segmento. Então, nesse ano, como meta nossa, nós vamos voltar para o segmento de massas. Vamos entrar em macarrão, tá? Que é um produto bem básico. Hoje, praticamente no Nordeste inteiro, está só M. Dias Branco trabalhando nessa linha. Então, nosso projeto, a clientela tem nos pedido, nós vamos entrar com massas esse ano. No próximo ano, a gente ainda está definindo aí alguns projetos aí para poder discutir isso. O vice-presidente da CNI, mais importante ainda, conselheiro do LIDE Ceará, Beto Estudas, está elogiando os debatedores, dizendo que é uma roda competentíssima. Nós temos também aqui uma pergunta de Expedito Brito. Normalmente se pergunta quando as empresas acreditam que vai se voltar ao normal. Ele está perguntando, na visão de cada um, o que não voltará ao normal nos seus negócios pós-pandemia. Então, eu queria iniciar aí com o Laerte, por favor. Tá bom. Eu acho que o nosso negócio ele vai ser extremamente
impactado pelo que aconteceu, né? Ou seja, ele vai funcionar de uma forma completamente diferente, ou pelo menos ele poderá. Então, que essa pandemia, se a gente puder extrair, né, uma lição dela, a primeira lição que nós extraímos enquanto escritório é que nós conseguiríamos funcionar sem ter uma estrutura física própria, né? Ou seja, é possível que a advocacia, assim como vários setores da economia, possa vir migrar a ser uma atividade 100% online, né? E aí, como é que nós conseguimos, e aí nós temos discutido muito isso, né? Nós nos reunimos, nós sócios do escritório, 2 a 3 vezes por semana, nesse período, para nos atualizarmos, né, do que está acontecendo na época da pandemia, bem como para já pensar no pós-pandemia, né? Como é que nós vamos funcionar. Então, como é que funciona hoje, né? Hoje, logo antes da pandemia, cada colaborador do escritório tem uma mesa de trabalho, né? Eles ocupam um espaço físico dentro da estrutura. O que é que nós conseguimos observar? Que nós poderíamos diminuir as áreas operacionais, muitos poderiam trabalhar em casa já com os recursos. Nós estamos 100% digital, o escritório não tem mais papel, ele é 100% digital e já há muito tempo. E hoje em dia nós dispomos o Office, ele é todo integrado, é o sistema Office 365, em que a gente consegue editar um texto com outro do outro lado, né, simultaneamente. Então, assim, as formas de colaboração pela via online, elas são amplas e nos permitem atuar tal como nós estivéssemos dentro da estrutura, lado a lado, um com o outro. Então, o que é que a gente imagina? Vamos reduzir, por exemplo, as áreas operacionais, vamos ter um ganho de espaço e vamos transformar esse espaço num espaço como fosse um espaço de relacionamento com o cliente. E aí vamos montar algo mais descontraído, com sofá, com atendimento, cafeteria, de repente uma sala de reunião com um ambiente menos formal, outra com um espaço mais formal, sistema de videoconferência, como nós já temos, isso aí de uma certa forma maximizado. E aí esses espaços, eles seriam, e aí nós poderíamos, o que eu estou dizendo aqui não é exatamente o que vai acontecer no nosso escritório, porque ainda está em fase de discussão, mas são algumas ideias já que surgiram. A gente transformar então essas áreas, né, de relacionamento para os grandes clientes e nós também conseguirmos, de uma certa forma, reduzirmos o custo da advocacia criando uma área chamada como fosse a área de varejo. Então, se você fizer a comparação com os bancos, você tem a agência Prime e você tem a agência de varejo. Então, a agência Prime seria com todas essas comodidades, esse relacionamento, esse contato mais pessoal, e você poderia ter, por exemplo, uma área de varejo funcionando 100% digital. Isso vai reduzir os custos e vai possibilitar que a pequena e média empresa também consiga, sob o ponto de vista técnico, ter o mesmo trabalho, o mesmo resultado que uma empresa, digamos que seja com os serviços de comodidade, relacionamento, de uma forma mais diferenciada, sob o ponto de vista técnico tem. Então, a ideia seria criar uma plataforma 100% digital, criar, então, essa advocacia de varejo, atender pequena, média empresa, tendo por trás dela a mesma qualidade técnica, e, por outro lado, a gente dispor da estrutura que nós temos hoje para ser uma estrutura de relacionamento. E, assim, vai continuar uma área operacional dentro? Sim, mas a nível de gestão e também espaços compartilhados. Por exemplo, um colaborador diz assim, hoje eu preciso trabalhar no escritório, né? Vou ter uma reunião lá, etc., depois preciso produzir alguma coisa lá. Ele vai ter um espaço lá que aquele dia é dele. Amanhã, de repente, não pode ser outro colaborador. Então, é isso que nós estamos enxergando aí para o futuro e, digamos, fizemos o grande test drive nessa época da pandemia. Então, assim, é a lição positiva. Qual o working para dentro da empresa, né, Laércio? Exatamente. Edilson, você, por favor, o que não voltará ao normal? Seu microfone está desligado, Edilson. Pronto. A gente está no meio de uma revolução tecnológica. Muitas vezes a gente quando está dentro dela,
não está percebendo, né? Isso assim aconteceu com a Revolução Industrial e agora também essa nova revolução. A gente vai acontecer disruptiva por cima de disruptiva. Ou seja, as situações hoje elas vão passar para a tecnológica, quem não está atento pode começar a fazer, porque vai acontecer, se a gente não fizer, outros vão fazer, os processos vão ser mais rápidos, a comunicação vai ser mais rápida e tudo vai acabar sendo mais barato, né? Então, a tendência eu acredito que vai exatamente acontecer isso. Então, a empresa que não tiver focada nessa área, ou então ela pode simplesmente desaparecer do dia para a noite, né? A gente viu com a Kodak, nessas empresas que não conseguiram entrar nesse caminho. E esse caminho, às vezes, é um pouco tortuoso, né? Porque você não tem uma certeza do que é para fazer, né? Você vai ter que ir testando o seu próprio negócio, o que é que fica melhor, o que é que não vai, volta um pouco, vai assim continuando para poder isso melhorar, né? Então, acredito que vai ter essas mudanças, sim, e a gente já estava nesse processo, mas agora é como se tivesse colocado de goela abaixo, né? Todo mundo vai ter que engolir isso mesmo e fazer, porque agora é o momento, né? Não tem outro, e a gente foi forçado realmente a ir por esse caminho. Então, muita coisa vai acabar, né, desaparecendo e outras vão melhorar a forma, né, o atendimento melhor ao cliente e melhorar os processos dentro da empresa. Quando você fala em disrupção, Edilson, existe uma estimativa que o que foi gerado de conhecimento pela humanidade nos últimos 150 anos é mais ou menos equivalente a todo o período anterior da história da humanidade. E os próximos 20 anos ou 30 anos deve produzir um nível de conhecimento até superior a esses últimos 150 anos e ao período mais anterior ainda. Então, assim, quando você fala em disrupção, é isso. A quantidade de informações, a quantidade de novos conhecimentos, as novas tecnologias que são implantadas, isso é um desafio para as empresas, sempre realmente estarem acompanhando esse desenvolvimento tecnológico, não para avançar, mas para, pelo menos, sobreviver, permanecer no mercado e que o cliente lembre delas. Alexandre, você, por favor, o que não fazer? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que, assim, tudo ela volta um pouco ao normal, mas com incidência um pouco menor, tá certo? Então, por exemplo, claro, hoje você vê meu amigo Neto, Mercadinho São Luís, investiu muito em aplicativo, mas isso não vai eliminar a ida do consumidor para o supermercado. Ele vai continuar indo para o supermercado, mas ele diminui a incidência da ida ao supermercado. Nós temos um sistema de televendas que ele é extremamente eficiente, atuante, que a gente trabalha com o nosso cliente. Mas a gente precisa ir para o nosso cliente fazer o lançamento de um produto, o acompanhamento, uma campanha. Diminui a quantidade de vezes que você vai, tá certo? Então, na minha visão, assim, diminui a quantidade, mas você ainda vai ficar com um histórico ainda muito grande de idas, por exemplo, o médico. Antigamente você vai no médico, a minha visão, tá? Antigamente você vai no médico, fala do seu problema, ele passa os exames, você vai fazer os exames e volta com os exames no médico. Eu acho que isso, a tendência é reduzir a metade. A tendência é você dar um sintoma, o médico vai passar os exames, você faz, aí você vai uma vez só lá no médico e o médico já lhe olha, já lhe consulta, ou vice-versa, tá certo? Então, assim, no nosso caso, a gente tem implantado muito a questão da televendas, mas não deixando de estar próximo do cliente, de estar acompanhando, de não ficar somente uma coisa tão fria, tá certo? Então, agora, na questão, por exemplo, de reuniões que a gente fazia muito a nível de associações, de sindicatos e tudo, esse eu acho que a gente consegue uma grande mudança aí. Não precisa mais hoje a gente sair, pegar um avião daqui para São Paulo, sair 6 horas da manhã, chegar lá 9 horas, pega aquele engarrafamento maluco, vai lá, senta com todo mundo, participa de uma reunião de 2, 3 horas, volta no final do dia para casa morto de cansado porque fez uma maratona longa. Isso aí eu acho que tem uma tendência de se acabar, de diminuir bastante
e você poder ir, em vez de estar indo todo mês, você poder ir um a cada 6 meses. Porque é importante esse contato também do calor humano, de você conversar, porque, queira ou não queira, isso aqui que nós estamos fazendo é extremamente prático, tá certo? Mas, de uma certa maneira, é um pouco frio, tá certo? E o cearense, eu boto aqui o cearense em evidência, ele gosta daquela conversa de pé de orelha ali do cara e perguntar, e aí, como é que está teu movimento? Como é que estão as coisas? O que é que tu está fazendo? Qual é o lançamento? Qual é a novidade? Quem está acontecendo? O que é que está acontecendo com o outro? E isso você não consegue fazer numa tela, numa reunião, assim, com todo mundo junto. Nem consegue, muito pouco, fazer isso via telefone. Então, assim, diminui com certeza a quantidade, a incidência, mas eu acho que ela não acaba. Eu concordo também. Pode falar, Sérgio? Pode, à vontade, Edilson. Concordo, Alexandre, perfeitamente. A tecnologia vem para substituir totalmente o. Isso é um processo muito longo e, às vezes, por vários e vários anos. A gente viu quando teve entrou a videolaparoscopia, né? Você fazia a vesícula aberta. O paciente passava 2, 3 dias no hospital, uma cirurgia enorme, muito cansativa. A vídeo, ela ajudou a ser mais rápida, mais objetiva, o paciente tem uma recuperação melhor, mas mesmo assim, em alguns casos, ainda você continua fazendo a cirurgia aberta, entendeu? Então, assim, toda a tecnologia vem para somar, ele não transforma do dia para a noite as coisas, né? Então, assim, como você falou da viagem de avião, então uma reunião rápida, se for uma coisa rápida, faz por vídeo, você ganha tempo, você ganha, não tem despesa. Então, assim, as coisas vão ser mais dinâmicas, né, em relação a esse quando eu realmente estava comentando. Então, nada vai se dizer, a telemedicina é totalmente limitada também. Ela não é uma coisa que vai resolver todos os problemas, né? Por exemplo, a apendicite não dá para você ver e de dar o diagnóstico pela telemedicina. Você tem que tocar com o paciente, você tem que fazer o exame físico dele, né? Dá para fazer uma orientação, vai para o médico tal, o que eu tenho? Eu vou para o dermatologista, eu vou para o cirurgião plástico, eu procuro um endoscopista. Então, esse tipo de orientação, né, a telemedicina também vai se somar em alguns setores, né, dentro da própria medicina, para poder ficar mais fácil, mais ágil, mais rápido, o paciente ser melhor atendido. Por exemplo, uma criança está com febre, ela sábado à noite, você não vai encontrar médico, dificilmente vai conseguir alguém, ou então vai para emergência cheia, vai pegar outras viroses lá dentro, você liga né, faz uma telemedicina lá, se der para resolver, passa a medicação, no outro dia manda ir para o consultório e assim faz um atendimento melhor. Então, assim, eu acredito que a tecnologia, ela ajuda, né? Ela vai ajudar. E, assim, nunca um substitui o outro e vai deixar. Por exemplo, tivemos o rádio, depois veio a televisão, depois veio a internet. Então, assim, as coisas vão se somando, mas elas normalmente não se acabam, né? E isso, sabe, Edilson, essa telemedicina agora está numa importância tão violenta, eu diria até que está salvando vidas de uma maneira tão profunda, porque, por exemplo, a gente tem uma experiência muito no nosso meio, que as pessoas que estão começando a sentir sintomas, o que é que acontece? Elas estão com aquele pensamento, se eu for no hospital, se eu não tiver com o Covid, eu pego. E se eu tiver, eu vou ser tratado. Então, ele acaba evitando de ir, tá certo? Ele não tinha antigamente o apoio da telemedicina, tá certo? E acabava que ele esperava a situação ficar grave para ele procurar o hospital. Hoje, com a orientação da telemedicina, que já vai acompanhando o nosso pessoal, que já vai orientando, o que é que você está sentindo, tome isso, e vai fazendo aquele acompanhamento diário, isso ficou fantástico e tranquiliza muito o paciente que está doente. Exatamente, principalmente para as pessoas que não têm tanto acesso ao médico, né? Uhum. Que não têm muitas informações e que realmente precisam. Está ouvindo? Está ouvindo? Sim, sim. Não tem acesso ao médico e é uma oportunidade de eles realmente tirarem alguma dúvida, em vez de ir lá levar 4, 5 e todo mundo pegar a doença, né? Então, é uma maneira também de você desafogar o sistema de saúde, que às vezes, a maioria dos casos não apresenta os sintomas, não apresenta a coisa, mas acaba pegando, porque estava lá no momento, né, que é um vírus extremamente rápido de se difundir. Então, o objetivo também é esse, né, de a gente conseguir uma forma de não ter que ficar com esse isolamento aí, que é até questionável, né? Depois tem que discutir isso aí. A verdade é que a tecnologia sempre a gente tem que tê-la como um instrumento para facilitar a humanização, né? Mas eu queria avançar nesse ponto do que projetam de remodelagem dos seus negócios pós-pandemia, e eu queria começar, Edilson, exatamente com você, o que muda nos setores de saúde e tecnologia relacionada à saúde
e, por exemplo, a relação com os planos de saúde. O que é que nós devemos esperar dessa nova situação? Sérgio, eu acredito que tem que ter uma regulamentação, né? Isso vai acabar acontecendo, porque hoje você não pode cobrar pela telemedicina, né? E acredito que os planos vão ter bastante empecilho, vão barrar bastante isso aí. Então, é preciso ter uma normativa do CRM, né, do Conselho Federal de Medicina e do governo federal para poder regulamentar essa tipo de cobrança, né? Vamos aguardar isso aí, ainda não está regulamentado. Tá. Laerte, como é que vocês estão vendo? Muitas contendas à vista, repactuação de contrato, aumento de RJ, o que é que vocês acham que prevalecerá nesse novo contexto, nessas mudanças, uma situação assim que não foi para um setor específico, que não foi para um país específico, é para o mundo todo mundo ao mesmo tempo. Então, como é que vocês estão vendo assim, o que é que devemos esperar? Porque, como você falou no início, aquela questão da inércia, isso não vai ser imediato. Nós teremos, ao longo do tempo, aí toda uma situação nova surgindo, até já se discute muito se a recuperação da economia nos países será em forma de V, será em forma de L. Nosso amigo Deusmar até criou uma situação nova, seria em forma de J. Então, assim, a gente vê todas essas discussões, porque, na verdade, tudo é novo para todo mundo, ninguém sabe. Mas, assim, a expectativa de vocês, o que vocês estão achando pelo que já apareceu até agora? Em matéria, aqui falando um pouquinho da área com qual eu tenho maior proximidade, que é a área de recuperação e falências, o que é que se viu? Por exemplo, nos governos anteriores, né, notadamente nos 2 últimos mandatos, nós tivemos o aparecimento de muitas recuperações e falências, né? Então você tem assim, a recuperação é quando o próprio empresário ele entende que já está passando por uma crise financeira e ele vai procurar socorro, né? É isso que é recomendado. E não deixar chegar num estágio em que terceiros tenham que pedir a sua falência porque você já não consegue mais honrar seus compromissos, né? E não tomou nenhuma providência prévia antes de chegar nesse estágio. Então, assim, já ali nos 2 últimos mandatos dos governos anteriores, o que nós vimos foi um aumento de recuperações. No estado do Ceará, nós tivemos falências importantes, inclusive tivemos a falência do Banco Oboé, tivemos a falência da Iracema Castanhas de Caju, né? E aí você teve empresas que tinham marca, tinham renome no mercado, mas chegaram a um estágio que, de fato, não conseguiram mais se manter em funcionamento. E aquilo ali foi o quê? Foi uma crise que quando você chegou, eu acho que todos, obviamente, isso todos se recordam, quando você chegou ali por volta do penúltimo mandato, você já tinha um enfraquecimento, uma queda, né, na economia, né? Você tinha um mercado, por exemplo, da construção civil, que ele sempre serve como uma boa forma de se diagnosticar se as coisas estão bem ou mal, né? A construção civil ela dá logo indicativos quando o mercado está indo ruim. A construção ela é um dos mercados que mais sofre. Quando você tem uma retomada da economia, é um dos mercados que logo se acelera, né? Então é assim não só no Brasil, é assim em todo lugar no mundo, foi na Espanha. E o fato é que quando você chega então a esse estágio que nós chegamos hoje, crise profunda, no período posterior você começa a ter os sintomas, né, da crise que no presente se passa. Então, assim, o que nós de fato esperamos é que haverá sim maior quantidade de pedidos de recuperação e haverá também pedidos de falência, né? Existe o projeto, como já tive a oportunidade, acho que comentaram em outra reunião até do LID, o projeto de lei do deputado Hugo Leal, e o deputado ele está propondo o seguinte, ele está propondo mecanismos para se dificultar um pouco os pedidos de falência, aumentando o corte para dívidas de pelo menos R$100 mil, né? Então, você faria o aumento do corte para os pedidos de falência e você criaria um mecanismo prévio a um pedido de recuperação ou falência, que seria uma negociação compulsória, né? Compulsória no seguinte sentido: você suspende todas as obrigações do devedor para que ele possa sentar na mesa e negociar com você. Então, essa suspensão ela tem um prazo
aí previsto no projeto de lei de 60 dias. Então, são mecanismos que eles estão tentando fazer para se tentar evitar a quebra imediata das empresas e dar ali uma oportunidade de se ter uma negociação ou até mesmo uma dificuldade para que se possa requerer a falência de uma empresa. Obviamente, não significa que os credores não terão direito a receber os seus créditos, porque quando você olha para uma empresa, você tem que pensar nas outras, né? Ou seja, aquelas que também estão na posição de credores. Não significa porque eles sempre vão poder seguir com a sua cobrança, a sua execução judicial pela via própria, né? Ou seja, individualmente. Mas a falência ela tem um impacto, tanto a recuperação como a falência, elas têm impacto profundo, né, na economia. Então, é uma coisa piorando outra, né? O que eu quero dizer? Obviamente, quando você tem a declarada uma falência, você tem um impacto sobre não sei quantos outros credores. E aí você tem essa cadeia. Esses credores, por sua vez, impactados com a falência de uma empresa, eles também sofrem. E aí eles podem chegar também à situação de insolvência. E aí pedir recuperação ou falência. E você tem uma nova cadeia. Então, isso, de fato, é uma situação com a qual nós nos devemos preocupar e o escritório, obviamente, está preparado para ajudar nesse tipo de situação. Importante esse seu comentário, Laerte, porque um país que não preserva suas empresas é um país que não preserva seus empregos. Então, não existe emprego sem empresa e não existe dignidade da pessoa sem trabalho. Então, vamos avançando. Alexandre, para vocês, como será esse rearranjo do mercado? Vocês veem a concentração dos varejistas de alimentos ou o pequeno comércio de vizinhança tem o seu nicho e renascerá? E na área imobiliária, como vocês visualizam novas obras, isso aí principalmente na área residencial e de prédios comerciais, o que mudará nos espaços, nas arquiteturas? Já dá para ter alguma noção, ter uma visualização de como será esse momento mais adiante? Sérgio, falando em pós-pandemia, eu sou um pouco pessimista e otimista ao mesmo tempo, certo? Pessimista do lado que, infelizmente, nossa população empobreceu. Nosso país está mais pobre. A quantidade de desempregados que a gente está, cada dia vê aí anúncios de empresas demitindo mais, colocando pessoas mais para fora, e essas pessoas aí ficando à procura de empregos, isso aí tem aumentado bastante. Mas, e na minha visão, assim, o país ele deu um passo para trás aí de 20 anos, tá certo? De 20 anos. Nós voltamos a ser aquele velho país pobre, com um desemprego altíssimo, tá certo? Onde a gente vai ter aí uma visão de um mundo básico, de um mundo essencial. Ou seja, o país mais pobre, com um nível de desemprego aí bem maior, os serviços essenciais eles vão prevalecer. Quais são os serviços essenciais? Saúde, educação e alimento. E aí, quando eu tenho essa visão pessimista, mas, por um lado, né, a gente está um pouco otimista, um pouco não, está bem otimista em termos do nosso segmento, porque a gente está numa categoria de produção de alimentos básicos, né? Farinha, logo em breve, macarrão, o ovo, e toda essa turma que tem essa produção de alimentos básicos e de serviços essenciais, eu acho que eles vão ter aí uma certa demanda e um certo movimento positivo. É importante posicionar que, por exemplo, a nossa empresa, além de não ter feito a demissão de nenhuma das pessoas, a gente foi a contratação. Nós tivemos aí um aumento do nosso quadro aproximadamente de 15%. Né? Justamente, além de suprir esse aumento da demanda, também de poder já fazer uma reserva daquelas pessoas que pudessem vir a faltar, não só tendo a própria contaminação, mas também com medo da contaminação. Né? Esse aumento de demanda estava previsto? Ou essa entrada, por exemplo, também no segmento de massas que você disse para esse ano, isso vai ser adiantado ou está seguindo o cronograma anteriormente já previsto? Está seguindo um cronograma, já era um projeto nosso desde o ano passado, tá? E aí nós ativamos ele desde fevereiro, não por conta da pandemia,
mas por acreditar justamente em produtos básicos, em produtos essenciais, e macarrão aqui no Nordeste é um produto essencial, ele é a única região do país que ele acompanha diariamente o arroz, o feijão, tá certo? Diferentemente lá no Sul, o consumo de massas é como, por origem italiana, aos domingos, nas velhas macarronadas, né, das famílias italianas, e aqui não. Ele faz um complemento do consumo diário, ele está em todas as cestas básicas, né? Então, esses produtos de consumos básicos, né, eu acho que eles vão ter não só um crescimento muito grande infelizmente, pelo empobrecimento da população, tá certo? Então, a população ficou mais pobre, a população vai demorar um pouco mais... Uma substituição de produtos que consumia, né? Uma substituição de produtos que consumiam, como também um pouco da redução de idas a restaurantes, a comidas lá fora, que isso começa a pesar no orçamento, que já encurtou bastante, tá certo? Então, isso aí eu acho que tem uma tendência de crescimento. Em paralelo, por conta de todo esse desemprego aí que a gente vai enfrentar, antigamente existia um programa social do governo federal, estadual e municipal muito forte, com a merenda escolar, com compras de cesta básica, e isso tudo você começa a olhar o retorno desses programas. Então, você tem as duas frentes de consumo muito importantes, que é o do consumidor procurando os produtos básicos, e você tem o governo também com a tendência dessas compras de produtos básicos para poder alimentar a população que está desempregada. O mínimo que a população precisa, né? E passando as necessidades. Então, assim, eu acho que o mercado essencial, ele tende a, no mínimo, a crescer de um pouco, tá certo? Mas a tendência que eu vejo é de um grande crescimento de produtos básicos. Sem falar também que o país tem se destacado muito na questão do agro, e o dólar, por um lado, ele atrapalha a questão da importação do trigo, tá certo? Mas, por outro lado, ele abre uma expectativa das empresas locais poderem exportar, né? Há pouco tempo saiu uma matéria do Dias Branco fazendo exportação aí de massas, biscoito para Venezuela e para Honduras, e eu acho que isso vai ser uma tendência de acontecer muito no mercado de produtos básicos. Embora ainda seja muito incipiente, né, Alexandre? Eu acho que a gente tem aí uma grande oportunidade de abertura no mercado externo, né? Com certeza. Nós temos aqui a participação do nosso filiado Lisandro Fujita, parabenizando os palestrantes e direcionando para você, Alexandre, uma pergunta. Dizem que toda crise surgem oportunidades. Como você é muito empreendedor, gostaria de saber se você já visualiza alguma oportunidade. Você falou aí das massas, dos biscoitos, tem mais alguma coisa no radar? A gente está, no nosso projeto, acreditando nesse aumento de produtos básicos. Desculpa, mandar um abraço para meu amigo Lisandro, meu amigo, sócio, parceiro. A gente acredita nesse aumento do consumo básico, e isso tem feito a cabeça e os olhos brilharem o tempo todo procurando novas estratégias. Como eu digo para o meu amigo Dr. Beto, aí, que é um prazer estar aqui ouvindo a gente, eu sou extremamente um inconformado, né? Ou seja, de como melhorar, de como procurar quebrar paradigmas, de como procurar fazer novos produtos, novas tendências, novas tecnologias. E dentro disso a gente tem assim, não uma gaveta, mas um guarda-roupa inteiro lotado de projetos, de ideias, de coisas, mas a gente tem que ter prudência. Por quê? Porque em cima dessa crise existem os riscos, né? Riscos de inadimplência, o custo financeiro aumentou muito para essa questão de investimentos, que a gente tem que estar muito com o pé no chão. Esse projeto que você falou no início do trigo, fizemos ano passado uma experiência inicial, foi muito boa. Na próxima semana, digo aí de antemão, aí já anunciando, na próxima semana nós estamos entrando já com o início da segunda fase do plantio do trigo. Estamos fazendo isso em parceria junto com a Agrícola Formosa, que ela está aproveitando o espaço da cultura dela de melão e entre safra, né? Não é entre safra.
Então, isso aí vai... próxima semana a gente já inicia o plantio, e com um pessoal espetacular, numa tecnologia, de domínio de tecnologia, eles são assim altamente profissionais. Alexandre, destacar também o resultado de produtividade que vocês já obtiveram, né? Que não fica a dever a nenhuma outra área do Brasil, não é isso? Não só a questão da produtividade, mas mais importante do que a produtividade, pelo fato da incidência de luz no Ceará, pelo volume de sol, a gente conseguiu reduzir em quase 50% o tempo do ciclo da planta. Importantíssimo isso. Enquanto a média por aí estava em 150, a gente conseguiu em torno de 65 a 70 dias. E o custo de logística é infinitamente menor, né? Indiscutível, né? Sem falar desse grande problema que é para o trigo, que é o dólar, já que o Brasil não é um autossuficiente na produção de trigo. Então, toda vida ele tem que importar em torno de 60% do seu consumo. Então, isso... Só um instante, quando vocês estiverem produzindo a pleno o trigo, vai atender quantos por cento da demanda de vocês? Da demanda própria do moinho? É e muito... do biscoito de massa? É muito difícil falar esse tipo de coisa, porque vai dependendo muito das culturas. Como as terras não são nossas, a gente faz um trabalho juntamente com os parceiros, né? E você, por exemplo, você tem concorrentes que são as culturas que estão rentabilizando mais ou menos. Por exemplo, a gente, ano passado, a gente conseguiu fazer um trabalho brilhante com o plantio de trigo na Bahia. Conseguimos um volume espetacular, a Bahia tem se destacado num volume muito grande, e isso foi muito interessante para nós, com uma qualidade de produto muito boa, que repercutiu na qualidade dos nossos produtos. Hoje, a nossa farinha no mercado é considerada como uma farinha melhoradora, então isso nos orgulha muito. Mas, por exemplo, esse ano, já os produtores já estão um pouco divididos, porque estão indo para o feijão. Feijão hoje está rendendo 20 mil reais o hectare, enquanto o trigo só rende 6 mil reais o hectare. Então, mas é assim que funciona a agricultura. Uma hora todo mundo corre, aí também o preço despenca e todo mundo perde muito. O ideal é você conseguir um equilíbrio. E é isso que a gente procura colocar na cabeça do produtor, do produtor agrícola, para ir fazendo esse trabalho. E aí nós estamos fazendo aos pouquinhos, garantindo a compra, muitas vezes até financiando o produtor. Estamos fazendo esse trabalho no Ceará. Nosso projeto é começar também nas chapadas do Piauí, nas chapadas do Maranhão, que a gente possa, aos pouquinhos, fazer a alternativa de safra, porque já são regiões que já têm uma produtividade muito grande de soja. E a soja é uma leguminosa que ela precisa alternar com outro tipo de grão, com milho, com o sorgo, com o Até trigo. para as gramíneas é bom essa alternância com a soja, porque ela fixa nitrogênio no solo, né? E tem um ponto aí também que você não colocou, mas eu acredito que deve estar acontecendo, ser muito positivo. Até pela baixa umidade no Nordeste, a qualidade desse trigo produzido deve estar sendo até melhor do que no sul do país, não é verdade? Com certeza. O grande desafio nosso é, agora que melhorou muito a chuva, isso vai abrir uma expectativa muito grande para a gente ter um aumento de áreas, porque, pela segurança, é importante a gente fazer esse processo com irrigação. Né? Então, esse processo é importantíssimo, está irrigado, e agora, com os aumentos dos níveis de água, isso vai abrir uma porta muito grande para a gente poder avançar um pouco mais nessa situação. Ok. Nós vamos agora para a parte final. O Mauro tem umas perguntas daquele modo bem rápido, Sim, tá, Mauro? bem rápido, bem rapidinho. O repórter do também para responder rapidamente, para nós cumprirmos o horário, como é costume no Lead Ceará. Perfeito. Doutor Laerte, na verdade é mais um complemento. Você tinha falado muito dessa questão da mudança estrutural que vocês estão aproveitando, ajuste de processos, a questão da forma do trabalho, mas nesse período de pós-pandemia, você avalia que haverá também alguma mudança de perfil na carteira de clientes de escritórios de advocacia como o de vocês? Aí eu não falo só de R. Amaral, né? Eu queria que você fizesse uma avaliação de mercado. Você acredita que, de alguma maneira, esse movimento de curto até médio prazo causará alguma mudança no perfil do que vocês já têm em casa, do que podem vir a ter? Nós não conseguimos ver uma mudança de perfil de cliente, né? A não ser que nós avancemos com a proposta, de fato, de
criar no escritório depois uma área mais voltada assim para o varejo, entendido a pequena e média empresa, mas mantendo-se, digamos, a estratégia atual, o perfil, embora nós tenhamos atravessado essa fase de crise, o perfil deve se manter o mesmo. As mudanças que nós estamos esperando são mudanças em demandas diárias, né, consideradas individualmente. Então, assim, tem as áreas que nós estamos projetando a maior demanda após a crise e as áreas que nós estamos projetando uma menor demanda. Mas o perfil do cliente deve se manter o mesmo, né? Considerando que nós vamos manter a mesma forma de atuação. Se nós partirmos para uma estratégia diferente, né? Como a que eu comentei, voltado ali um pouquinho mais para aquela ideia de criar um digital varejo, aí a gente pode, obviamente, ter alguma mudança de perfil, né, na carteira. Obrigado, meu amigo Laerte. Grande Alexandre, só um pouquinho mais para a gente ampliar a questão da tecnologia e da digitalização de processos, mas um pouquinho da porta para dentro. Como é que vocês têm trabalhado isso nas empresas do grupo, na ótica de digitalização, de estoque, de logística? Você fala um pouquinho da questão da televendas, né? Mas e essa questão mais voltada para estoque e para logística? Como é que você tem utilizado a tecnologia a favor? Hoje a gente já tem uma estrutura de logística já com os leitores óticos, com formação de carga, com um sistema já bem integrado nisso aí. Eu diria que no setor de avicultura, hoje a situação assim, em termos de tecnologia que tem mais avançado, né? Para você ter ideia, você hoje tem a sistemática clássica, né? Complementando aqui a sua pergunta, não só limitando a questão da logística, mas você tem hoje a sistemática clássica da avicultura, onde essa foi uma das que evoluiu muito. Nós fizemos, ano passado, eu tive na China, até coincidentemente em Wuhan, né? onde é a maior feira de avicultura do mundo, e hoje você vê a avicultura evoluindo numa capacidade de tecnologia que é um negócio fantástico e está muito dentro da nossa meta, em breve está adotando essa tecnologia dentro da nossa empresa. Hoje você administra um aviário de galinhas, de produção de ovos, com 3 botões, para você ter ideia. Um alimenta, a outra recolhe o ovo e a outra recolhe as fezes. Então, você sai de um ambiente onde você tinha antigamente um trabalhador que cuidava de um galpão de 4, 5, 7 mil aves, para hoje um trabalhador do nível um pouco mais alto, né, que ele administra um galpão com 100 mil aves. Um galpão ele pulou aí de 4 a 5 mil aves para 100 mil aves, climatizado, no ar-condicionado, né? É uma coisa assim que tem entrado numa tecnologia fantástica aí. E nos outros setores, assim, a nível de tecnologia, eles já vinham no nível muito bacana de automação, de processos. Hoje, o setor de macarrão, você tem praticamente uma pessoa que olha o início e outro que olha o final. Então, tudo é muito automatizado, tudo é muito dinâmico. E nisso aí você já tem os sistemas que fazem as formações de carga com os leitores óticos para poder entregar. Nossa entrega, para você ter ideia, em ovo, nós somos uma das poucas empresas que fazemos a entrega em 24 horas. Então, o cliente pede num dia, no outro dia a gente já está produzindo, já está entregando com aquilo que já foi embalado à noite. Então, de noite mesmo a gente já carrega o caminhão, no outro dia o nosso cliente já está recebendo a mercadoria, que aí ele já faz a distribuição já. Então, por exemplo, clientes como a gente tem, o Neto, que é do Mercadinho São Luís, o pessoal do Guará, da Uniforça, a gente tem se posicionado muito bem com eles pelo produto, pelo nível da qualidade, o produto está sempre fresquinho, está sempre num padrão espetacular. Um complementozinho aqui, Alexandre, e mão de obra para essa parte mais evoluída, um pouco mais tecnológica. Você tem tido algum tipo de dificuldade ou está conseguindo bem atualmente? A ideia é sempre ter um professor. A gente tendo um professor, a gente consegue fazer com que aquela pessoa que tenha boa vontade, ela consiga aprender. Então, assim, ninguém nasce sabendo.
o importante é você conseguir ter a boa vontade daquela pessoa, ela tendo boa vontade, com vontade de aprender, aí você faz os treinamentos suficientes para isso. Ok. Obrigado, meu amigo. Pegando carona no que o Alexandre falou sobre a China, eu aproveito para lembrar que no dia 21, a próxima quinta-feira, às 12h30, teremos a nossa live do Lead Ceará com o tema O Futuro da Globalização, Comércio Multilateral Hoje e Perspectivas Futuras, com as participações de José Ricardo Luiz, que é o CEO do Lead China, e César Ribeiro, assessor de assuntos internacionais do governo do Ceará. Então, convidando todos a fazerem a sua inscrição e participar dessa live. O Zé Ricardo traz uma visão sobre a China muito macro, mostrando as oportunidades, então, muito interessante. Mas nós vamos agora partindo para a fase final desse nosso Lead Talks. Só complementando sobre o que o Lisandro tinha falado, elogiando os participantes, o objetivo é exatamente esse, trazermos todos os filiados do Lead Ceará, mostrando suas empresas, mostrando como estão agindo, mostrando suas formas de gestão e para que nós possamos ter essa troca de conhecimentos. Mas a última parte eu quero solicitar a cada um dos nossos debatedores para dar uma mensagem final, uma boa notícia, uma mensagem de otimismo dentro do que está vendo do seu setor. E eu queria iniciar com você, Adilson Pinheiro. Bem, Sérgio, acredito muito, né, que a gente vai sair dessa, né, que vai ser uma coisa, aproveitar esse momento para a gente ficar mais comprometido, né, com o que tem que ser feito, tanto em termos de sociedade quanto nas nossas empresas. Né, agradecer aqui muito, que me ajudou muito, o Beto Studo, tio Beto, um grande abraço, né, que falar sobre caixa. Ele fecha caixa diariamente. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu acho que eu estou mais tranquilo por causa disso. E o meu agradecimento também é o Auricélio Parente, né, da JA Distribuidora, que acreditou na telemedicina junto com a gente, que está conosco, né, que está nesse projeto. Né, e esclarecer, me falaram aqui uma pergunta, aquilo que você falou dos planos de saúde. A telemedicina, ela por enquanto não é cobrada do plano de saúde, ela pode ser cobrada por qualquer médico, né? Mas nessa fase do iDoctor Brasil, né, que a gente está implementando, ela vai ser totalmente gratuita enquanto durar a epidemia. Né? Então, um grande abraço a todos, né? Alexandre, Laerte, Mauro, Sérgio, e um grande agradecimento, parabéns aí pelo programa, muito bacana. Obrigado, Edilson. Laerte Cachoalves, por favor. Bem, termino agradecendo, viu, Sérgio, a oportunidade aqui de falar, de alguma forma tentar contribuir um pouco com a nossa visão, mas confesso que foi muito mais aí um aprendizado, né, pelo que o Alexandre falou, pelo Edilson, né, o Mauro aí, um grande amigo aí que nós estimamos aí. Mas assim, dizer que com a pandemia, né, a pandemia ela nos trouxe ensinamentos, tanto sob o ponto de vista de visão para o nosso negócio, nós soubemos aproveitar bem isso. Fomos forçados a testar, né, alguns procedimentos, uma forma de gestão diferente. Ficamos felizes com o resultado, mas também dizer que um dos aprendizados, obviamente, o escritório sempre teve essa linha muito forte, que é a linha da advocacia pro bono. Então, nós ajudamos projetos e aí, nessa época especificamente, nós engajamos em mais alguns. Né? Alguns nós, obviamente, podemos comentar, outros não, porque a advocacia ela sempre exige descrição, mas é um grande prazer assim poder colaborar além da prestação de serviços jurídicos, mas colaborar efetivamente com a sociedade, com o nosso estado do Ceará. Então, eu queria agradecer aí a todos e até a próxima. Alexandre, por favor. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, agradecer o convite. É um grande prazer, uma grande honra estar aqui desse outro lado aqui, podendo falar, podendo dar falar o que a gente pensa, o que a gente acha. Né? Eu sou uma pessoa extremamente otimista,
né? E eu acho que a grande capacidade do empresário não é só ver o problema, é além de ver o problema, procurar se moldar rapidamente como encontrar uma solução. Tá? Então, problema a gente não bota debaixo do tapete, problema a gente tira debaixo do tapete e procura resolver o mais rápido possível, porque senão nem o tapete a gente vai encontrar mais. Então, eu acho que esse é o trabalho que a gente tem que fazer como empresário, como visionário, para poder trabalhar, mudar, entrar na onda da crise, procurar tirar proveitos, aonde a coisa pode melhorar, o que a gente pode fazer. Então, essa é a nossa maior missão e a gente se sente muito honrado em poder trabalhar com os produtos essenciais, em poder estar junto nessa hora, a empresa sem parar, podendo fornecer. Meu amigo Neto, como ele mesmo comentou na semana passada, na entrevista dele, teve uma hora lá que ele se aperreou, não tinha ovo, a gente dá um jeito, chega junto, se ajuda, e assim é que a gente vai trabalhando e vai procurando fazer o que a gente pode fazer. Tá? Então, assim, eu me sinto um pouco, não sei se de maneira irresponsável ou não, me sentindo já um pouco em fim de Covid, né? Porque a gente começa a olhar essa situação de vacina chegando, de os números, conforme o senador Tasso Gereissati falou também em outra live semana passada, que a partir de junho a curva já começa a dar uma melhorada boa aqui no estado do Ceará. E eu acho que precisa agora haver um envolvimento aí dos nossos governantes para começar a flexibilizar na medida que isso for possível e com a segurança. Né? Construção civil tem sofrido bastante essa situação, né? Onde o pessoal, ninguém pega ônibus, todo mundo vai de moto, todo mundo consegue ficar num certo distanciamento. Eu acho que de uma maneira responsável e de uma maneira tranquilizadora, isso poderia ser, aos pouquinhos, se liberando. Eu vejo aí que alguns estados já estão começando a se sensibilizar nessa situação toda. Então, assim, eu acho que a gente tem que fazer um movimento porque a situação de toda essa quantidade de gente parada, entre aspas, né? Porque quando a gente vai na periferia, a gente acaba não vendo essas pessoas paradas, elas estão mais numa fila de caixa econômica ou em filas de hospital ou em filas de vários outros cantos, até que ponto a gente não pode ir começando a flexibilizar um pouquinho isso aí para poder dar uma melhorada. Enfim, por mais que a situação esteja difícil, eu acho que a gente, cada dia, eu estou contando um dia a menos no calendário que isso está terminando e que já a gente já volta aí com a fase para começar a reconstruir de novo tudo aquilo que, infelizmente, foi perdido aí durante esse período de pandemia. O equilíbrio é a chave para a reconstrução, mas nós temos que lembrar que sempre Deus nos dá, a cada dia, uma nova chance de recomeçar. E assim eu encerro o Lead Talks de hoje, convidando realmente para o Lead Live de quinta-feira às 12h30 e na próxima terça-feira voltamos com o Lead Talks. Muito obrigado aos debatedores Alexandre Salles, Laerte Castural, Zé Dilson Pinheiro e nosso amigo Mauro Costa, parceiro de comunicação, diretor da D2M. Muito obrigado a todos. E agradeço especialmente aos participantes que nos assistiram. Muito obrigado.